A gravação Desculpa ainda não ali. está sendo registrada. Desculpa. Desculpa ali interromper. Ah, tá, agora começou. Agora foi. Ok. É porque tá a tendo gravação problema. a gravação de aula mais cedo estava dando problema e a gente ficou com medo que pudesse ser isso de novo. Ah, tá, mas agora tá gravando, né? Sim, agora tá. Desculpa interromper. Ah, tá. Certo. Obrigada por avisarem. Eu vou só abrir aqui o material. Terminamos de ver, né, a questão da palestra, como construir uma palestra. E hoje nós vamos aprender como construir uma roda de bate-papo e uma mesa redonda. Vamos entender qual a diferença entre eles, entre as duas metodologias e estratégias de ensino. Deixa eu só abrir. Um minutinho, gente, só estou tentando achar o documento aqui. Achei, tá abrindo já. Vou compartilhar com vocês. Tá aparecendo aí? Sim. Beleza, então vamos lá, gente. Nós já entramos, né, recapitulando tudo. A nossa disciplina é pesquisa e prática pedagógica. Com isso, a gente vê estratégias de ensino, né, que nós podemos trabalhar com o público dos jovens, dos adolescentes, do ensino médio, né, estratégias de ensino. E aí nós perpassamos por onde? Psicologia do desenvolvimento, teorias da aprendizagem, para poder entender como é que ocorre a aprendizagem do aluno, né? Como é que ele aprende, como é que nós podemos desenvolver, como é que, na verdade, acontece essa aprendizagem com o aluno. Depois nós entendemos o público que nós estamos trabalhando, ou seja, a gente começou a aprofundar quais são as características dos adolescentes, para compreender como são as características psicológicas, físicas, afetivas, sociais, para assim melhor
né, escolher uma estratégia de ensino, uma metodologia para ensinar diversos temas, conteúdos para eles. Então, nós passamos depois das características dos adolescentes, nós entramos na parte de estratégias de ensino. E aí eu seleciono algumas estratégias de ensino que vocês, como psicólogos, podem estar trabalhando na escola. E uma delas que nós já vimos foi palestra. Também vimos como montar um projeto, como eu já falei para vocês. Todas as estratégias de ensino, ela vai surgir de um projeto, né, de ação. Então, por exemplo, como eu já dei sempre como exemplo, se uma coordenadora pedir uma intervenção de vocês para uma turma do ensino médio sobre drogas, por exemplo, vocês vão ter que primeiro montar um projeto de ação para poder fazer uma palestra, ou uma mesa redonda, ou uma roda de bate-papo, ou, deixa eu ver, uma peça, enfim, outras estratégias. Eu seleciono algumas estratégias de ensino, algumas metodologias, que na minha experiência e também na vivência em escola, eu vejo que são muito eficazes para trabalhar diversos temas na escola, seja bullying, seja teste vocacional, seja drogas, seja sexualidade, diversidade, entre outros temas. Já passamos pelo tema como montar uma palestra, que eu disse para vocês que como montar uma palestra é um tema que vocês não vão aprender somente para utilizar na escola, mas sim para várias áreas, vários âmbitos da atuação de vocês, seja numa empresa, seja numa empresa própria de vocês, seja dando palestras sobre diversos temas por aí para os profissionais da área de vocês mesmos, outros psicólogos. E também, hoje, né, o tema que nós vamos aprender é como montar uma mesa redonda e uma roda de bate-papo, tá? A gente vai ver as diferenças entre mesa redonda e uma roda de bate-papo. E essas estratégias de ensino, de metodologia, eu vejo que são uma também das mais eficazes, certo? Porque é muito bom nós interagirmos com os alunos para eles, dessa forma, aprenderem mais e melhor, certo? Então, é muito interessante ou fazer a mesa redonda ou uma roda de bate-papo, porque a gente tem uma ligação, uma comunicação direta com o aluno, aonde nós não só nos comunicamos, nós não só passamos informações, como nós também escutamos o que eles têm para dizer, né? Escutamos os debates. E eu vejo que a melhor forma de aprendizado é essa, quando o aluno se torna ativo no processo de ensino. Ou seja, toda vez que eu estou conversando aqui com vocês e estou explicando, é muito bom. Mas por isso que eu sempre faço perguntas. Gente, vocês compreenderam? Gostaria que vocês compartilhassem uma experiência, dessem a opinião de vocês. Por quê? Quando vocês trazem, né, o conhecimento de vocês, a opinião de vocês, a aprendizagem fica muito mais rica, ela fica muito mais completa, ela fica muito mais sólida e efetiva, certo? Porque a troca de conhecimento faz tanto eu aprender com vocês, como vocês aprenderem comigo, né? Então, os dois acabam fazendo, né, uma aprendizagem muito maior, muito mais eficaz e muito mais completa. E a mesa redonda e a roda de bate-papo, ela traz muito isso, né? Não aquela de tradicional ensino, que é professor-aluno, professor ativo, aluno passivo, aluno só escuta, aluno só recebe conteúdo. Não, a mesa redonda, a roda de bate-papo, ela permite que o aluno seja também ativo nesse processo, que seja um momento realmente de troca, onde ele escuta, mas ele debate, onde ele compreende, mas ele diz sua opinião. Ou seja, isso desenvolve no aluno 3 pontos muito importantes. A autonomia, certo? Ele se torna um aluno mais crítico, né? Ou seja, ele consegue analisar por si só, ele começa, sai daquele ponto de alienação, né? E começa a interpretar com os seus olhos, com a sua visão de mundo. Ele começa a ter uma autonomia, né? De também expor sua opinião, de também saber separar do que ele acha certo e errado, o que ele acha legal, o que ele não acha legal, o que ele vai trazer para a sua vida, o que ele não vai trazer para a sua vida, o que ele concorda, o que ele discorda. Então, tudo isso, a mesa redonda e roda de bate-papo, ela permite essa autonomia e essa criticidade, tá bom? Então, isso é muito importante. Na verdade, são 2. Falei 3, mas são essas 2. Então, vamos começar, né?
Para vocês, o que é uma mesa redonda? Né? O que vocês entendem numa mesa redonda? Eu quero saber de vocês se vocês já participaram de uma mesa redonda. Qual foi o tema da mesa redonda que vocês participaram? Se vocês gostaram, se vocês entendem a diferença de mesa redonda para roda de bate-papo. E aí? Vamos lá. Professora, assim, eu parei agora para pensar e, na verdade, eu não acho que eu saiba o que difere elas, fora, tipo, talvez o nome, mas quando eu estava no ensino médio, acho que no segundo ano do ensino médio, no contraturno, chamaram a gente para uma. Eu acho que era uma roda de conversa, porque em si não tinha nenhuma mesa. Eu não sei se é só um nome em si, mas não tinha nenhuma mesa no centro, dizendo assim. E o tema era sobre violência doméstica e suicídio na adolescência, se eu não me engano. Era isso. Mas a gente, tipo, era no auditório e nós estávamos sentados meio que em círculo, só que não exatamente num círculo. Enfim, era um círculo meio desconfigurado e tinha uma pessoa em si que guiava, dizendo assim, o assunto, mas não era uma espécie de mediador. Era só uma pessoa que, tipo, introduzia o assunto, falava sobre o assunto, que no caso era a psicóloga do colégio. E aí, quando a gente ia falando, a conversa ia tomando outros rumos e era isso. Era isso. Ah, entendi. Certo. Eu participei também, como a minha mãe é professora e tal, e participa assim meio que ativamente de algumas discussões da universidade. Eu já vi ela participar muito assim de mesas redondas. Só que eu não sei, como a Fernanda falou, eu não sei bem o certo diferenciar, a não ser o nome. Mas, enfim, tinha aquela questão do mediador e tal, de tipo, tudo bonitinho, mas eu não sei o certo o que configura uma mesa redonda. Certo. Alguém mais? Luiz, Isabela, Andresa, Perla, Luana, Gabriel. Ok? Então vamos compreender um pouquinho, né? Vocês já ouviram falar, já devem ter visto algum formato parecido, mas não sabem profundamente. É o que nós vamos aprender hoje. Ou seja, vocês têm um conhecimento prévio sobre o que é mesa redonda e roda de bate-papo e hoje nós vamos aprofundar. Isso que acho que foi a Fernanda, né? Não, Fernanda que descreveu, é sim uma mesa redonda, Fernanda. Nós vamos ver essas características da mesa redonda, mas previamente que você me descreveu foi sim uma mesa redonda que aconteceu lá na sua escola, certo? Que ela tem diversas características e nós vamos ver agora. Então, o que é essa mesa redonda? Né? Vamos começar a aprofundar e entender. Conforme explicamos em outro artigo, porque isso aqui é de um artigo, por isso que começa assim, a mesa redonda é um tipo de evento que tem o objetivo de promover um debate de qualidade, levantando questionamento acerca de um tema. Ela reúne em um semicírculo especialistas, pesquisadores e ou acadêmicos. Cada um deles possui tempo predeterminado para se apresentar. Para mediar tal discussão, há a presença de um moderador, que logicamente deve ter conhecimento sobre o tema em pauta. Ou seja, a mesa redonda realmente ela é uma mesa com um semicírculo, tá? É uma mesa geralmente numa posição quadrangular, tá? Que ficam 3, 4 pessoas atrás, aonde eles vão debater sobre um tema, sendo que em cima desse tema são convidadas pessoas que têm a ver, né, e têm propriedade para falar sobre aquele tema. Por exemplo, sobre o suicídio, né, que a Fernanda falou, e violência doméstica. Nesse tema, quais são as profissões que podem debater muito bem esse tema? Advogados, psicólogos, psiquiatras, são 3 profissões que podem estar trabalhando e discutindo esse tema. Então, os convidados têm que ter relação com esse tema, tá? Porque a mesa redonda é um momento de debate e tentar
trazer um debate informativo e também aprofundando, tá? Outra coisa, tem que ter um mediador. O mediador ele tem que ter um conhecimento do tema em pauta, né? Por quê? O mediador que tem conhecimento ou aquele que não tem, se for aquele que não tem, ele vai conseguir mediar, vai conseguir organizar, vai, porque o papel do mediador é organizar, é direcionar, é apresentar, ver o tema de cada um, de cada um que está na mesa, que vai falar, 10 minutos, ele que vai organizar o tempo, a finalização, a conclusão. Porém, quando ele que vai, vamos supor, levar o microfone para a pessoa que quer fazer pergunta da plateia, mas quando ele conhece o tema, é melhor porque ele pode fazer com que a mesa redonda ela se torne mais dinâmica, ela se torne mais proveitosa, porque ele pode, ele mesmo, fazer perguntas para a banca, né, para a mesa, né, para o semicírculo que está ali, para as pessoas que estão naquele semicírculo, que sejam interessantes, que sejam perguntas assim, que, falando de uma forma que traga fogo, sabe, para o tema, no sentido de ele realmente movimente, dinamize, faz com que a conversa ela tome uma proporção grande, não fique somente na informação, mas que ela fique num debate onde que todos da plateia estejam prestando atenção e queiram saber mais e queiram estar ali até o final e que dê aquela sensação de quando terminar, poxa, foi tão bom, eu não queria que terminasse, eu queria que continuasse, precisa de uma parte 2. Então, o mediador, ele pode também tornar a mesa redonda muito mais interessante, muito mais atrativa. Mas ele só vai conseguir fazer isso quando ele conhece um tema, porque ele pode trazer perguntas, né, bem assim, desafiadoras, né? Ele pode botar, tipo assim, lenha naquele fogo, entendeu? Mais ou menos isso. Então, basicamente, a estrutura de uma mesa redonda é o quê? Uma mesa com semicírculo, né, reta, aonde tem convidados que sabe e tem a ver com o tema, ou seja, convidados que entendam sobre o tema que está sendo levado na mesa redonda e tem que ter um mediador, certo? Nem sempre, né, como você falou, Fernanda, eu não sei se era um mediador. Era um mediador, mas talvez ele ficou, assim, entre aspas, tão apagado só mesmo na função, que é uma das funções dele, de apresentação, mesmo só de direcionamento, que ele ficou um pouquinho apagado. Mas ele também pode ter um papel principal quando ele começa a perguntar, quando ele começa a direcionar, quando ele começa a ligar, né? Consegue ligar quem está assistindo com quem está ministrando a mesa redonda. Certo? Então, essa é a primeira característica da mesa redonda que a gente pode entender. Mais um pouquinho aqui, mais um conceito para acrescentar aqui para a gente. Esse moderador vai ser o responsável por conduzir perguntas, provocar o debate para que este ocorra de maneira intrigante, além de controlar o tempo de fala de cada integrante da mesa redonda. Ou seja, é muito importante o papel do mediador, e do moderador pode ser chamado mediador, moderador é a mesma coisa, tá, gente? São nomenclaturas diferentes para a mesma pessoa. Ele é muito importante porque ele pode deixar realmente a mesa redonda, como eu falei, mais intrigante. Ele pode provocar, ele pode fazer com que todos que estão assistindo realmente fiquem de olhos abertos, atentos para tudo que está sendo discutido ali, né? Então, principalmente, por exemplo, se vier, por exemplo, a visão de dois profissionais diferentes, né, onde sejam visões diferentes, e aí você pergunta para um, pergunta para outro para saber a opinião deles. E outra, a questão, por exemplo, de controlar o tempo. Quando não tem um mediador e fica só mesmo as pessoas que estão na banca, talvez a mesa redonda acaba saindo um pouco de controle, porque às vezes a pessoa tem 10 minutos para falar, mas ela quer falar 15, 20, e aí acaba a fala ficando muito somente para um convidado do que para outro. E aí o papel do mediador é isso, é essa organização, é deixar todos falarem na mesma proporção, né? É saber falar
vamos supor, Fernanda, psicóloga convidada, falta 5 minutos para finalizar seu tempo, ou seja, realmente é muito necessário e importante para a mesa redonda ser conduzida da melhor forma, né, onde fique intrigante, mas tenha uma organização, tá bom? Então, essa é uma das características da mesa redonda. E aí vamos ver agora quais são os pontos positivos para a gente levar uma mesa redonda para a escola. Né? Por que realizar uma mesa redonda na escola? Certo? E aí nós vamos ver que tem vários benefícios. Uma delas eu já respondi para vocês, que é porque, diferente da palestra, apesar que nós já temos uma palestra que faz esse trabalho de perguntar, de tirar dúvidas, a mesa redonda, mesmo assim, ela é mais aberta a isso, né? Ela obrigatoriamente tem esse tempo, né? De você, porque se não tivesse tempo de responder perguntas, esse tempo de fazer debate, né? Para quem está perguntando, ela também acaba se descaracterizando, ou se não, quem está conduzindo a mesa redonda e quem está na mesa redonda não tirar o máximo daquela estratégia, né, de ensino que é a mesa redonda no caso. É muito importante essa interação com quem está escutando, certo? Gente, vocês me dão 5 minutos só para beber uma água, que estou querendo tossir, mas não é Covid, e ir no banheiro. Sim, Tá sim, ok, professora. Tá professora. bom? É qualquer coisa, vocês também vão. É 5 minutinhos, rapidão. A gente dá continuidade.
Vamos lá, gente. Tudo certo? Estão aí? Então, vamos lá. Tudo certo. Então, Estamos vamos aqui. ver quais são os pontos positivos. Né? Continuando. Um deles, que foi o que eu falei logo no início. O aluno tem autonomia e criticidade. Ou seja, ele pode ver, né, como são vários, por exemplo, na foto aí tem 4 convidados. Né? Como são vários convidados de áreas diferentes, ele começa a analisar a visão de cada um. Não que ele vai escolher um ou outro, que é melhor ou que é pior, mas ele vai somando as ideias e conhecimento e vai formando as suas ideias e o seu conhecimento. Do que ele concorda e discorda. Não, acho que eu não concorri muito com a advogada. Gostei do que a psicóloga trouxe. Entendeu? Então, ele vai tendo esse olhar crítico. Ele vai saindo da questão de alienação, né, de somente aceitar o que ele está escutando, mas ele vai começar a analisar, né, vai começar a verificar o que ele concorda e o que ele discorda. Né? Isso é muito legal, porque aí ele vê a visão de diferentes áreas. A autonomia é que ele pode, naquele momento, ele tem essa liberdade de, na hora que ele fizer a pergunta, ele também questionar algo. Né? Questionar no sentido de concordar, discordar ou acrescentar. Por exemplo, vamos supor que a Luana seja uma psicóloga que esteja na mesa redonda, na escola. E aí pode vir um aluno falar, Luana, eu concordo com você, mas em certo ponto eu discordo, ele põe a sua visão, entendeu? Então, eles podem ter esse debate, porque isso enriquece a visão de várias pessoas, né? Enriquece no conhecimento. Então, esse é um dos pontos principais. Então, as mesas redondas são excelentes para os participantes que desejam conhecer diferentes pontos de vista acerca de um mesmo assunto. Assim consegue desenvolver melhor seu pensamento crítico sobre o tema de discussão, que é exatamente o que eu falei agora. Então, sobre um tema único, ele consegue ter a visão de diversas áreas. Isso é muito bom. Né? Ele acaba saindo de uma bolha, ele acaba saindo de uma visão somente e tendo a visão de outras áreas. Vamos supor que vai falar sobre suicídio, ansiedade e depressão, né, na adolescência. E aí, nesse momento, é convidado um psicólogo, deixa eu ver outro, um psiquiatra, um nutricionista e educador físico, vamos supor, tá? A gente poderia olhar assim, nossa, o que tem a ver eles, nutricionista e educador físico, com eles? Por às vezes a gente ter a visão somente de uma área, a gente pode achar que não tem a ver, mas tem. Né? O exercício e a alimentação pode estar ajudando nesse processo, né? Da ocupação da mente, da liberação de hormônios, de endorfina, serotonina, dopamina, que são hormônios do prazer, do bem-estar, do hormônio do relaxamento, que em muitos momentos as pessoas que estão passando por esses problemas, né, por esses momentos, elas podem estar trazendo o auxílio do exercício físico, da alimentação, para ajudar a melhorar isso. Uma, né, não é a única, junto com a medicação do psiquiatra, junto com a terapia com o psicólogo, e assim fazer um trabalho em conjunto. Ou seja, em um tema só, eu posso ter a visão de diversas áreas. E eu posso conhecer a visão daquela que eu, talvez, logo quando começou, eu disse, o que tem a ver aquele profissional ali? E ele pode trazer a sua visão. Né? Entre outros também, por exemplo, vamos supor que seja discutido sobre autismo. O autismo, a gente pode ter a visão de um TO, de um fisioterapeuta, de um educador, de um psicólogo, de um psiquiatra, ou seja, de vários profissionais que podem estar ajudando ali na questão do autismo. E aí o aluno ele vai tendo a visão de cada área, de cada profissão, e vendo a importância de cada área e cada profissão. Né? Então, para os alunos é a mesma coisa, ele vai tendo um olhar crítico e tendo um ponto de vista de vários profissionais em um mesmo assunto. Então, esse é o ponto principal, tá? O benefício principal e positivo. Vendo quais são os benefícios de trazer uma mesa redonda para a escola, nós vamos ver agora como fazer essa mesa redonda na escola, como realizar, né? Levando de novo para aquela imaginação. Você, sendo psicólogo da escola, a coordenadora pede, né, uma mesa redonda na escola
sobre teste vocacional, e aí vocês vão estar montando essa mesa redonda. Como é que vocês vão fazer? E aí a gente vai ver o passo a passo de como realizar essa mesa redonda na escola, tá? Primeiro passo, vamos ver, são 6 passos aí para começar. Primeiro passo, faça a divulgação dos participantes da mesa redonda. Muitas mesas redondas, elas são atraídas por quem está na mesa. Vamos supor que vocês, né, na área da psicologia, tenham alguém que vocês se inspirem. Tem alguém que vocês gostam muito da visão, do trabalho, do estudo, um pesquisador, vamos supor. E aí vocês estão sabendo aqui nas anais que vai ter a mesa redonda dessa pessoa. Vamos supor que ela seja de fora. Por conta de quem vai estar na mesa redonda, vocês vão querer se inscrever, vocês vão querer participar. Nossa, olha quem vai estar. Eu preciso estar nessa palestra, nessa mesa redonda. Preciso participar porque eu quero ver a visão dessa psicóloga. Enfim, a mesma coisa para os adolescentes. Vamos supor que você seja uma psicóloga muito querida na escola. E aí só de falar, olha, a psicóloga Isabela, que é a psicóloga da escola, ela vai estar presente na mesa redonda, discutindo sobre teste vocacional. Os alunos, a psicóloga Isabela, eu não quero participar, eu adoro ela, eu adoro a visão dela, eu adoro ela na mesa redonda, ela trazendo essa opinião. Ou seja, é muito importante divulgar para a escola aquele evento, né, que foi o que a gente viu no projeto de ação, para tomar conhecimento de todos da escola que vão assistir, precisa divulgar através de redes sociais, de sala em sala, do boca a boca, né? Nós vamos trazer também através de panfleto, de cartaz, mas o que vai chamar